Naquela noite, eu descobriria que o mundo inteiro poderia, em silêncio, deixar mais de 300 pessoas morrerem no meio do céu. Meu nome é Fatima, sou chefe de cabine de uma companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos. Tenho 13 anos de experiência e sempre acreditei que em qualquer crise na aviação haveria sempre um sistema de apoio. Mas naquela noite, quando nosso avião enfrentou problemas no voo de volta da Espanha, a resposta de vários aeroportos não foi de ajuda, mas sim uma recusa fria. O combustível diminuía a cada minuto. Os 314 passageiros ainda não sabiam que suas vidas estavam suspensas na hesitação do mundo lá embaixo. Eu ouvia o rádio com o coração afundando lentamente, até que uma voz soou da terra. Uma voz que não apenas nos autorizou a pousar, mas que mudou para sempre minhas crenças, preconceitos e os padrões que eu usava para julgar o valor de um país. Eu sempre tive tanto orgulho desta profissão que às vezes chegava a pensar que minha compostura era inabalável. Ao longo de 13 anos como chefe de cabine, enfrentei noites de turbulência tão severa que as bandejas de comida tremiam por todo o avião, passageiros tão embriagados que perdiam o controle, alarmes de incêndio que se revelaram falhas de sistema em momentos em que o cansaço coletivo criava uma tensão prestes a explodir. Mas, não importava o problema, eu sempre acreditei que havia um procedimento a seguir. Bastava seguir os protocolos, usar uma voz firme, manter uma expressão serena e não deixar meu próprio medo transparecer para os passageiros. No mundo da aviação, a confiança não é um acessório, é parte do uniforme. Não vestimos apenas uma farda, vestimos credibilidade, a imagem de controle da situação, um sorriso que é mais do que mera cortesia. Porque às vezes os passageiros não prestam atenção ao que dizemos, mas sim em como nos portamos, como respiramos e se há um pingo de hesitação em nossos olhos. Aprendi isso no meu primeiro ano de trabalho e sempre me saí bem. Venho dos Emirados Árabes Unidos, cresci em um ambiente que me ensinou a valorizar padrões, prontidão e uma imagem de profissionalismo. A companhia aérea para a qual trabalho dá importância a cada detalhe, desde a forma de dobrar um cobertor e arrumar uma bandeja de refeição, até a maneira de se inclinar para falar com um passageiro idoso, na altura de seus olhos. Tudo era treinado até se tornar instintivo, e eu acreditava que era isso que separava um profissional de alguém que simplesmente prestava um serviço. Eu nunca vi meu trabalho como apenas servir chá, café ou sorrir na recepção. Eu o via como cuidar de centenas de vidas em um espaço confinado, a quilômetros acima da terra, onde um pequeno erro poderia se transformar em uma catástrofe em um piscar de olhos. Talvez por estar imersa em um sistema tão rigoroso por tanto tempo, comecei a criar inconscientemente certos padrões em minha mente. Eu estava acostumada a pensar que os países mais capazes de lidar com emergências eram aqueles famosos por sua organização impecável. Grandes aeroportos na Alemanha, cidades conhecidas por sua infraestrutura na Suíça, centros de aviação reconhecidos mundialmente. Esses nomes estavam gravados em minha mente como respostas prontas. Eu nunca disse isso em voz alta, e se alguém me perguntasse, eu provavelmente responderia educadamente que cada país tem seus pontos fortes. Mas, no fundo, eu havia classificado silenciosamente a confiabilidade de cada um. Para a Espanha, naquela época, a imagem que eu tinha nunca foi associada a crises ou fragilidade. Pelo contrário, eu pensava em sol, em festas, no ritmo de vida mais relaxado que parecia dizer manhã. Pensava em pessoas calorosas, falantes e acolhedoras, na arquitetura morisca, no cheiro de azeite de oliva e frutos do mar, e em cidades vibrantes dia e noite. 2, 3, 4, para ser honesta, eu via a Espanha mais como um destino de férias maravilhoso do que como um país capaz de arcar com a vida e a morte de centenas de pessoas no ar. E esse era o preconceito mais silencioso, porque não nascia do ódio, mas de uma subestimação sem qualquer experiência real para apoiá-la. Naquela noite, antes de tudo mudar, o voo começou de forma tão normal que não havia nenhum presságio de que minha vida interior estava prestes a ser abalada. Eu caminhava pela cabine, como de costume, observando uma criança pequena que começava a sentir sono, pegando um cobertor extra para um passageiro idoso, certificando-me de que cada um dos comissários de bordo mais jovens estava no ritmo de seu trabalho. Nada fora do lugar, nada fora do tempo. Eram as cenas familiares que eu sempre amei, porque me faziam sentir que o mundo a bordo do avião ainda era um lugar compreensível. Mesmo que lá fora houvesse notícias de tensões, mesmo que algumas rotas de voo estivessem se tornando menos seguras, pelo menos dentro daquela fuselagem, eu ainda acreditava que tínhamos o controle. Lembro-me de que naquela noite um casal de idosos me agradeceu simplesmente por eu ter ajudado a pegar um remédio na bagagem de mão acima de suas cabeças.
Uma menina sorriu para mim depois de receber um cobertor novo. E um comissário mais novo me perguntou em voz baixa: Fátima, se o voo de hoje realmente tiver que ser desviado, por onde devemos começar? Eu respondi quase sem pensar: comece por sua calma. Se não entrarmos em pânico, os passageiros não entrarão em pânico. Naquele momento, eu acreditava plenamente naquela frase. Eu acreditava que a compostura da tripulação poderia sustentar toda a cabine. Mas olhando para trás, acho que parte da minha confiança naquela noite não era força, mas o hábito de pensar que o mundo sempre funcionaria da maneira que eu entendia, que as crises seguiriam um manual, que a ajuda viria das fontes esperadas, que o sistema não deixaria as pessoas caírem nas brechas entre regulamentos e política. Eu realmente acreditava nisso. E por acreditar tanto, eu não tinha ideia de que, em poucas horas, o que estava prestes a desmoronar não era apenas minha confiança como membro da tripulação, mas toda a estrutura que eu usei para julgar o mundo por 13 longos anos. E então, a primeira fissura apareceu, tão silenciosa que, se eu não trabalhasse em aviões há tanto tempo, poderia ter pensado que era apenas uma pequena anomalia que logo passaria. Um alarme soou brevemente na frente, não longo o suficiente para assustar os passageiros, não alto o suficiente para mudar a atmosfera da cabine instantaneamente. Mas para mim, aquele som nunca era apenas um som. Era um sinal de que o ritmo familiar da noite estava mudando. Parei de arrumar uma bandeja de bebidas por um momento, virando-me instintivamente em direção à cabine de comando. E naquele milésimo de segundo vi algo mais preocupante do que o alarme, a quietude tensa no rosto da equipe do cockpit. Era um tipo diferente de calma daquela que eu estava acostumada. A calma normal de um piloto é a de alguém que vê tudo como dados. Mas a calma que vi naquela noite tinha algo mais duro, mais pesado e mais silencioso do que o normal, como alguém calculando mais de um risco ao mesmo tempo. Eu ainda não sabia os detalhes, mas meu instinto me disse imediatamente que isso não era algo que riríamos e diríamos que seria resolvido em breve, como em tantas outras vezes. O mais estranho sobre uma crise a bordo é que ela geralmente começa enquanto a maior parte do avião ainda não sabe de nada. Os passageiros continuavam em sua própria noite. Uma criança dormia encostada no braço da mãe, sem saber que os adultos à frente começavam a baixar a voz. O casal de idosos a quem ajudei com o remédio ainda estava de mãos dadas em silêncio. As telas dos filmes ainda emitiam uma luz azul suave na cabine escura. Alguns escolhiam músicas, outros dormiam profundamente, e alguns apenas olhavam pela janela para a escuridão do céu. Normalmente essa tranquilidade me confortaria, mas naquela noite ela me fez sentir como se eu estivesse no centro de algo extremamente frágil. Como se eu estivesse segurando um copo de cristal fino com mais de 300 vidas dentro, e não pudesse deixá-lo cair nem por um instante. Eu disse a mim mesma para agir como sempre. Às vezes, agir normalmente é a única maneira de manter a normalidade. Verifiquei as fileiras de assentos novamente, recolhi um copo de água instável, ajeitei o cobertor de uma criança para cobrir seus ombros. Acenei com a cabeça para um comissário mais novo que olhou para mim como se perguntasse sem palavras: há algo errado? Eu dei a ele um pequeno sorriso, um sorriso que pratiquei por tanto tempo que mal conseguia distinguir se vinha de uma calma genuína ou do dever. Mas eu sabia que ele havia recebido o sinal. Enquanto ele me visse calma, ele se manteria sob controle. Não demorou muito para que uma mensagem do cockpit chegasse. Fui chamada à frente. Caminhei pelo corredor estreito do avião com passos que tentei não acelerar, porque a pressa de um tripulante tem seu próprio som. Mesmo sem falar, os passageiros percebem pelo movimento. Então caminhei como sempre caminhei. Mas estranhamente, naquela noite em que tudo parecia igual, a distância do meu lugar até a porta do cockpit parecia mais longa do que nunca. Quando a porta se fechou atrás de mim, a luz do painel de controle refletiu nos rostos do capitão e do copiloto, uma cor que fazia todo o ambiente parecer menor. Alguns instrumentos mostravam luzes de advertência que eu não gostava de ver. Embora não significassem um desastre iminente, minha experiência me dizia que algumas luzes de advertência não eram assustadoras por serem altas ou brilhantes, mas porque indicavam que uma parte do sistema não estava mais respondendo como deveria. O capitão explicou de forma breve, concisa e clara o suficiente para que eu entendesse sem precisar perguntar de novo. Havia uma anomalia no sistema de propulsão. Ainda não era uma perda de controle, mas não era algo que pudéssemos ignorar. Poderíamos precisar mudar de plano. Poderíamos não conseguir continuar na rota original. Eu assenti da maneira que um profissional assente ao receber informações críticas. Fiz as perguntas que precisavam ser feitas, com a voz mais estável possível, o tempo que ainda tínhamos,
as opções que estavam sendo consideradas e o nível de comunicação a ser usado com os passageiros. Mas, ao mesmo tempo, ouvi algo acontecer dentro de mim. Um som baixo, como algo rachando sob a superfície que eu mantive por 13 anos. Eu não entrei em pânico. Ainda não era a pessoa que abandona seu posto. Mas comecei a perceber que esta não era uma noite que terminaria preenchendo formulários de rotina e voltando para casa para descansar como se nada tivesse acontecido. A coisa mais pesada não foi ouvir as palavras "talvez tenhamos que fazer um pouso de emergência", mas saber que eu tinha que voltar para a cabine e agir como se o significado dessa frase não devesse alcançar todos os passageiros imediatamente. Saber parte da verdade enquanto centenas de outros ainda não sabiam era um fardo difícil de explicar. Fazia com que cada sorriso tivesse um peso, cada resposta a um passageiro tivesse a sombra do que não foi dito. Pensei no manual de comunicação de emergência, nas palavras que deveriam ser usadas para não causar pânico. Mas pela primeira vez em anos comecei a me perguntar até que ponto um manual poderia suportar os sentimentos de alguém que precisa ser a ponte entre a verdade e a calma. Quando voltei do cockpit, a cabine ainda parecia a mesma, de uma forma quase cruel. As luzes estavam suavemente diminuídas. Cobertores de cores claras ainda repousavam sobre os colos de muitos passageiros. O cheiro fraco de chá e café servidos recentemente ainda pairava no ar. Um comissário mais novo se aproximou e perguntou em voz baixa: "Está tudo bem?" Eu respondi: "Estamos verificando algo. Não se preocupe." A resposta não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. E isso me fez sentir o peso do meu papel mais do que nunca. Comecei a organizar mentalmente o que fazer. Se eu tivesse que fazer um anúncio, que palavras usaria? Que palavras evitaria? Onde faria uma pausa para respirar para que minha voz não tremesse? A qual tripulante eu designaria a cada área se a atmosfera a bordo mudasse mais rápido do que o esperado? Tudo em mim ainda funcionava sistematicamente, mas não vinha mais de pura confiança. Vinha de um esforço total para não deixar o medo escapar pelas pontas dos meus dedos, pelo meu olhar ou pelo ritmo da minha respiração. Olhei pela pequena janela perto da cozinha. A escuridão lá fora era tão disforme que era quase impossível distinguir se abaixo de nós havia mar, nuvens ou vazio. Eu já tinha visto o céu noturno inúmeras vezes, mas naquela noite foi diferente. Não me deu uma sensação de vastidão, mas de isolamento. Como se estivéssemos começando a nos afastar de um mundo com regras e nos aproximando de uma área onde cada minuto importaria cada vez mais. Eu nunca tive medo da escuridão do céu antes, mas naquela noite comecei a temer o que ninguém a bordo ainda havia dito em voz alta. O que poderia estar nos esperando à frente? Foi então que soube pela primeira vez claramente que algumas crises não começam quando as pessoas choram ou quando os alarmes não param de tocar. Algumas crises começam no momento em que uma pessoa, que sempre confiou em sua experiência, percebe que essa experiência talvez só tenha levado até a porta. E depois disso ela terá que entrar em um espaço onde nada mais é garantido, apenas com seu próprio coração. Depois disso, tudo começou a se mover mais rápido, da maneira mais assustadora. Não a velocidade da ajuda, mas a velocidade do tempo que se encurtava. Eu ia e voltava entre o cockpit e a cabine tantas vezes que mal sentia meus pés. O capitão começou a contatar os aeroportos ao nosso alcance, um por um. A voz do rádio vinda do solo chegava em trechos curtos, às vezes longos. Mas toda vez que terminava, eu sentia a atmosfera no cockpit ficar ainda mais pesada, como se o ar naquele espaço apertado estivesse sendo comprimido lentamente. A primeira resposta que recebemos não foi rude, foi educada de uma forma que a tornava ainda mais arrepiante. Falaram sobre as limitações para receber voos de emergência durante a noite, sobre o tráfego aéreo complexo, sobre os regulamentos de segurança e a incapacidade de confirmar um espaço de pouso imediatamente. Ninguém disse não diretamente na primeira frase, mas todos terminaram com o mesmo significado. Esta porta não se abrirá para nós. Eu fiquei ouvindo atrás do piloto, tão quieta que podia ouvir minha própria respiração, e naquele momento, entendi que às vezes o desespero não vem na forma de gritos. Ele vem na forma de palavras educadas que soam perfeitamente razoáveis, mas não deixam espaço para a vida de alguém se encaixar. Contatamos outro aeroporto e depois outro. As respostas variavam um pouco na forma, mas a sensação era a mesma. Alguns citavam limitações de rota, outros a prontidão da pista, outros usavam tantos jargões técnicos que tudo parecia fazer sentido. E isso era o mais doloroso. Ninguém disse: "Vamos tentar encontrar uma solução."
Nenhum tom de voz transmitia a sensação de que alguém nos via como seres humanos antes de nos ver como um fardo para o sistema. Eu sempre acreditei que emergência era uma linguagem universal na aviação, mas naquela noite comecei a ouvir um dialeto diferente. Era a linguagem da cautela, do cálculo e de empurrar o risco para o mais longe possível de si mesmo. À medida que o número de opções diminuía, o combustível deixava de ser um número em um sistema para se tornar algo que eu sentia fisicamente no peito. Era como se outro relógio tivesse começado a funcionar neste avião. Um relógio sem o tic-tac audível, mas que soava na mente de todos no cockpit. Toda vez que o copiloto relatava os novos números, eu tentava não deixar minha expressão mudar. Eu assentia, recebia informação, perguntava o que deveria perguntar e voltava para a cabine com um rosto que precisava parecer o mesmo. Mas por dentro, eu sentia como se estivesse andando sobre tábuas de madeira finas com a escuridão por baixo, e essas tábuas já não suportavam o mesmo peso. A própria cabine também começou a mudar lentamente. No início, eram apenas alguns olhares que se demoravam no relógio por mais tempo do que o normal. Alguns passageiros começaram a chamar para perguntar em que ponto da rota estávamos, porque o tempo de voo estava se desviando tanto do esperado. Eu respondia com as palavras mais suaves e cuidadosas, dizendo que estávamos fazendo um pequeno ajuste de rota por segurança, pedindo a todos que confiassem que tudo estava sob controle. Eu era boa em dizer essas frases porque elas faziam parte do meu treinamento. Mas quanto mais eu falava, mais eu sentia o abismo entre o que eu dizia e o que realmente estava acontecendo. Uma criança começou a chorar no meio da cabine. Sua voz não era muito alta no começo, mas no silêncio de um voo noturno tornou-se estranhamente clara. Sua mãe tentava acalmá-la com o tom gentil que todas as mães usam quando precisam guiar uma criança através do sono, do desconforto e do desconhecido. Mas a criança não sabia por que a atmosfera a bordo havia mudado. Ela apenas sentia, através de seu pequeno corpo, que algo não estava como antes. Eu me aproximei para ajudar, agachei-me e falei com ela gentilmente, como sempre. Mas em minha mente uma frase surgiu sem ser convidada. Às vezes as crianças percebem as anormalidades mais rápido que os adultos, porque ainda não se treinaram para acreditar que tudo ficará sempre bem. Os comissários de bordo mais jovens começaram a me lançar olhares com mais frequência. Eu entendia bem aqueles olhares. Não era apenas um pedido de informação. Era um empréstimo de calma de alguém que eles acreditavam ser capaz de lidar com a situação. Então, eu continuei a desempenhar esse papel. Distribuí pequenas tarefas para eles para que suas mãos tivessem algo em que se segurar. Alguém cuidava da água, alguém cuidava das crianças, alguém observava os idosos, alguém patrulhava os corredores. Essas tarefas simples não eram apenas para cuidar dos passageiros, mas para impedir que a tripulação ficasse parada com seus próprios pensamentos por muito tempo. Porque quando as pessoas ficam muito paradas, o medo começa a gritar por dentro. Mas para mim ninguém me deu uma tarefa que pudesse bloquear meus pensamentos. Eu tinha que ser a pessoa que sabia mais da verdade e ao mesmo tempo exibia a maior calma. Esse fardo me fez sentir solitária de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu estava no meio de centenas de pessoas, mas não podia compartilhar todo o meu medo com ninguém. Eu não podia sentar ao lado de um passageiro e dizer honestamente: eu também estou com medo. Não podia deixar um colega mais novo ver que minhas mãos estavam geladas e por quê. Eu só podia guardar tudo por dentro e deixar que se tornasse cada vez mais pesado, como uma pedra que ninguém via. Em um momento daquela noite, olhei para o mapa de rotas na tela de informações dos passageiros. Vi a linha que deveria nos levar ao nosso destino original perder lentamente o significado. A jornada que antes era reta e certa estava se tornando uma incerteza em uma tela escura. Pensei no que eu sempre acreditei, que o sistema de aviação moderno era uma gigantesca rede de segurança que conectava o mundo. Não importava quão grave fosse o incidente, sempre haveria algum lugar pronto para assumir. Mas naquela noite, essa rede parecia ter mais buracos do que eu jamais imaginei. E o que estava caindo por esses buracos não era apenas um avião. Era a minha própria fé. Comecei a ver com mais clareza que o mundo não tomava decisões com base em um único princípio como eu esperava. A segurança podia ser a palavra que todos diziam, mas quando chegava a hora de agir, cada lugar tinha suas próprias prioridades. Alguns protegiam o sistema antes de proteger as pessoas. Alguns protegiam suas próprias certezas antes de acolher a incerteza dos outros. E no espaço entre esses cálculos, as vidas das pessoas neste avião estavam suspensas como algo colocado em uma mesa de reunião, em vez de ser visto com o coração de quem sabe que esta é uma noite que alguém talvez nunca esqueça. Quando voltei ao cockpit mais uma vez, vi um certo cansaço no rosto do capitão pela primeira vez.
Não era o cansaço do trabalho, mas o cansaço de ter que ouvir a palavra impossível repetidamente. O copiloto calculava os números em silêncio, com uma concentração tão afiada que eu não ousei perguntar mais do que o necessário. Naquela sala, ninguém disse a palavra sem saída, mas todos começaram a se sentir mais perto dela. E quanto mais ninguém dizia, mais alto ela soava. Saí e fiquei sozinha por um momento na cozinha traseira, tocando a bancada fria para me sentir ancorada em algo real. Olhei para cada fileira de passageiros e tentei contar, luz com os olhos novamente, como alguém com medo de esquecer o que estava carregando. Crianças, idosos, casais, pessoas viajando sozinhas, pessoas que talvez tivessem alguém esperando no destino. Todos ainda estavam na ignorância, e isso me machucou ainda mais. Porque eu comecei a perceber que não estávamos apenas procurando um lugar para pousar. Estávamos procurando o primeiro lugar na Terra que ainda estivesse disposto a abrir suas portas para a incerteza da vida humana. E naquela noite, enquanto as respostas do mundo lá embaixo se tornavam mais frias, uma a uma, eu entendi de verdade que a coisa mais assustadora de uma crise não é o problema em si, mas a descoberta de que, quando ela acontece, talvez não tenhamos tantos lugares para ir quanto o sistema nos fez acreditar. Finalmente, no mapa que se esvaziava diante dos meus olhos, restava um nome. Um nome que nunca esteve no topo da minha lista quando pensava em pousos de emergência internacionais. Um nome que, se tudo estivesse normal naquele dia, seria apenas um ponto no mapa da Europa que a maioria das pessoas associava a um sol caloroso, a um ritmo de vida descontraído e a uma hospitalidade vibrante. 5, 6. Mas naquele momento, aquele nome brilhou como a última porta que ainda não havia se fechado. Aeroporto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Espanha, 7, 8. Eu encarei o nome na tela em silêncio por um momento. O primeiro sentimento não foi de alívio, mas de uma hesitação que eu mesma não queria admitir. É vergonhoso dizer isso agora, mas imagens antigas surgiram imediatamente em minha mente. A imagem da Espanha como um país onde as pessoas eram calorosas, amigáveis, falavam com paixão e recebiam os visitantes magnificamente, mas não a imagem de um país que eu imaginava lidando com uma crise de aviação, onde centenas de vidas dependiam de tempo e decisões tomadas em minutos. Eu nunca odiei a Espanha, nunca desprezei abertamente, mas eu havia colocado na categoria da simpatia mais do que na da precisão. E naquela noite, com a vida de todos a bordo esperando uma resposta, vi claramente que o preconceito mais perigoso nem sempre é o grosseiro. Às vezes, ele vem na forma de uma subestimação tão educada que nem percebemos. O capitão olhou para mim por um instante, não para pedir permissão, mas como se quisesse que eu entendesse que havíamos chegado a um ponto em que a palavra escolha quase não tinha mais significado. O que restava não era o melhor, mas o único que ainda poderia ser possível. O copiloto calculava a distância, o combustível e o tempo restante com os olhos fixos na tela. Respirei fundo, lentamente e assenti, embora por dentro eu estivesse cheia de perguntas. Chegaríamos a tempo? Eles nos aceitariam? E, se aceitassem, quão preparados estariam para o que estava por vir? O capitão começou a contatar o controle de tráfego aéreo de Madrid. O chamado soou pelas ondas de rádio, mais claro do que eu esperava. Fiquei parada atrás dele, com as mãos entrelaçadas firmemente, sem perceber. Naquele pequeno cockpit, o tempo pareceu parar por um instante. Todos nós ouvimos o silêncio que se seguiu ao chamado como se estivéssemos ouvindo um veredito. E como havíamos sido rejeitados tantas vezes antes, aquele silêncio não era vazio, era tão pesado que parecia pressionar meu peito. Então a voz do outro lado respondeu. Não era um tom hesitante. Não era uma voz cheia de palavras defensivas. E não era a linguagem técnica usada para fechar portas educadamente, como havíamos ouvido tantas vezes antes. A voz era calma, educada, clara e direta, de uma forma que mudou o ar em toda a sala instantaneamente. Eles pediram nossa posição atual, nosso código, detalhes sobre o status de emergência. E o mais importante, eles não começaram dizendo o que não podia ser feito. Eles começaram recebendo informações para se prepararem para fazer o que era necessário. Só com isso, senti algo se soltar dentro do meu peito pouco a pouco. Não porque estávamos seguros, ainda estávamos longe disso, mas porque finalmente ouvimos a voz de um sistema que não nos via como um problema a ser empurrado para longe. Aquele sistema nos via como uma situação a ser gerenciada. E a diferença entre essas duas coisas era mais profunda do que eu jamais havia entendido.
O copiloto enviou rapidamente as informações que eles precisavam. O capitão respondeu com a mesma concisão, como alguém que recuperou o espaço para respirar. Não sei quantos segundos se passaram, mas para mim pareceram tão longos quanto toda a noite anterior. Então, a próxima resposta veio. A frase curta não soou grandiosa, não foi dita em um tom dramático, sem ênfase para ficar na memória. Mas ela se gravou em mim mais profundamente do que qualquer palavra em meus muitos anos de trabalho. Estamos prontos para recebê-los. Eu olhei para o painel de controle à minha frente, sem perceber que estava prendendo a respiração. O capitão soltou um longo e silencioso suspiro. O copiloto assentiu para sua tela e começou a inserir a nova rota. Quanto a mim, senti como se o mundo, que antes estava frio lá embaixo, tivesse acendido as luzes novamente, de forma inesperada. Mas o que me tocou ainda mais do que a permissão para pousar foi a maneira como o fizeram. Não havia nenhum sinal de que estavam nos ajudando com dificuldade. Nenhuma nota de relutância em assumir um fardo. Nenhuma hesitação que nos deixasse a interpretar. Eles simplesmente receberam os dados, responderam, planejaram e seguiram em frente, como se a vida de centenas de pessoas devesse vir antes de todas as explicações. Pouco depois, mais detalhes foram enviados em sequência. A pista que usaríamos, a abordagem, o ajuste de altitude, a coordenação com a equipe de solo, a preparação de equipes médicas e de engenharia. Tudo veio rápido, mas não de forma caótica. Rápido como quem sabe o que está fazendo, não rápido como quem está em pânico e tenta compensar com pressa. A voz de Madrid permaneceu educada, estável e suave, da maneira que eu costumava associar a palavra Espanha. Mas desta vez, essa suavidade não era fraqueza. Havia algo sólido por dentro. Era a calma de quem não precisa levantar a voz para provar que está no controle da situação. Eu entendi naquele momento que talvez eu tivesse interpretado mal o tempo todo, simplesmente porque usei minha própria estrutura para julgar a gentileza deles. Eu via a suavidade como algo que poderia não dar conta de uma crise. Eu via a educação como algo que poderia ser lento demais. Eu via os sorrisos e a simpatia como adequados para receber turistas, não para lidar com uma emergência. Mas o que eu estava ouvindo do outro lado do rádio naquela noite estava me ensinando o oposto. A educação nunca diminuiu a eficiência. A gentileza nunca entrou em conflito com a precisão. E uma cultura que respeita profundamente os outros pode, na verdade, salvar vidas com mais dignidade do que um sistema que fala com dureza. Quando saí do cockpit para voltar à cabine de passageiros, senti minhas pernas um pouco mais leves. Embora o risco ainda existisse e embora ainda não estivéssemos em terra, algo já havia mudado dentro de mim. Olhei para os comissários mais jovens que esperavam uma resposta em meus olhos. E desta vez o pequeno sorriso que lhes dei não veio apenas do dever. Havia verdade nele. Eu lhes disse, da forma mais breve possível: temos um aeroporto. Estamos indo para Madrid. Não disse mais nada, mas era claro que essa resposta fez os ombros de muitos deles relaxarem, como se tivessem pousado um peso que carregavam há muito tempo. Peguei o microfone para fazer outro anúncio. Desta vez, escolhi minhas palavras com o mesmo cuidado. Mas a diferença era que eu não estava mais falando para o vazio. Eu estava falando sobre a base de uma possibilidade real. Informei aos passageiros que desviaríamos para pousar em Madrid por razões técnicas e de segurança e pedi a todos que seguissem as instruções da tripulação de perto. A cabine ficou em silêncio após o anúncio. Ninguém sabia todos os detalhes, mas muitas pessoas perceberam pelo meu tom de voz que algo mais sério do que o normal estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, também perceberam que não estávamos mais flutuando sem rumo. Virei-me para olhar pela janela novamente. A escuridão ainda era escura como antes, mas seu significado havia mudado. Porque naquela escuridão agora havia uma cidade abrindo caminho para nós. Havia um país que não perguntou primeiro o quão inconveniente seria nos receber, mas perguntou primeiro o que precisávamos para pousar em segurança. E foi nesse momento que comecei a saber que esta noite talvez não estivesse mudando apenas nossa rota de voo. Estava mudando, pouco a pouco, os padrões em meu coração sobre o que torna um país grande. Talvez não seja a imagem que o mundo está acostumado a ver, mas a maneira como ele abre uma porta quando outros a estão fechando. Depois de receber a confirmação de Madrid, nosso avião começou a mudar de direção suavemente, como se toda a fuselagem estivesse se virando em direção a uma luz invisível à distância. Sentei-me em meu assento por um momento para apertar o cinto de segurança e olhei pela pequena janela ao lado. A escuridão lá fora ainda era a mesma, mas eu sabia que não era mais vazia. Sob aquela massa negra e disforme, havia uma cidade se preparando para nós,
Um grupo de pessoas que nunca tínhamos visto trabalhando seriamente para que as pessoas neste avião pudessem tocar o chão em segurança. Esse pensamento me deu uma sensação estranha. Era ao mesmo tempo um alívio e uma firmeza, como um coração que finalmente pôde descansar, mas ainda não se atrevia a aceitar plenamente que estávamos salvos. No entanto, não muito tempo depois, a surpresa voltou, de uma forma ainda maior. O copiloto chamou o capitão para olhar a tela do radar, sua voz baixa, mas com um leve tremor. Aproximei-me o suficiente para ver vários pequenos pontos de luz se movendo na mesma direção que nós. A princípio, pensei que fosse apenas o tráfego aéreo normal perto de uma cidade grande. Mas quanto mais eu olhava, mais a ordem daquilo me arrepiava. Porque aqueles pontos não estavam se movendo de forma dispersa. Eles estavam fluindo em direção a um único ponto de maneira planejada. E esse ponto era Madrid. Não éramos o único avião pedindo para pousar naquela noite. Aquela imagem me deixou em silêncio por um tempo. Pensei no que deveria acontecer de acordo com o senso comum de um profissional da aviação. Se vários voos precisassem desviar para o mesmo aeroporto em um curto espaço de tempo, ainda mais com a pressão de uma situação regional e limitações de tempo, o que se seguiria deveria ser congestionamento no céu, ordens para circular, tensão no rádio, múltiplos cálculos sobrepostos e um risco que aumentava visivelmente. Mas o que eu estava ouvindo pelos fones de ouvido e vendo na tela era exatamente o oposto. A voz do controle de solo espanhol permanecia calma, estável e sem pressa. Eles atribuíam níveis de altitude, velocidades e sequências de aproximação para cada voo com uma precisão impressionante. Não havia frases supérfluas, nenhuma sobreposição de falas, nenhuma hesitação nas ordens. Cada avião recebia sua própria janela de tempo, como se uma mão invisível estivesse colocando cada aeronave no céu, uma camada de cada vez, com o máximo cuidado. Eu não poderia dizer quantos voos havia no total naquele momento, mas eu sabia que estávamos no meio do que deveria ter sido a cena mais caótica, mas que se desenrolava com uma calma antinatural. Uma calma que não era o vazio de nada acontecendo, mas a calma de um sistema trabalhando em sua capacidade máxima tão eficientemente que não precisava fazer barulho. Eu já estive em grandes aeroportos na Alemanha. Já vi eficiência na forma de velocidade, comandos concisos e um ritmo preciso. Mas o que eu estava testemunhando naquela noite era diferente. Tinha a mesma precisão, mas sem a rigidez que faz as pessoas se sentirem pressionadas. Tinha o mesmo profissionalismo, mas sem fazer com que aqueles que pediam ajuda se sentissem um fardo desnecessário. A voz de Madrid continuava educada, mesmo enquanto gerenciava vários voos simultaneamente. E foi isso que me fez entender, pela primeira vez, que talvez uma cultura de gentileza não seja o oposto de eficiência, mas sim uma forma de eficiência mais profunda e digna. O capitão perguntou brevemente sobre nossa sequência, e a resposta do solo veio instantaneamente, com um tempo estimado tão preciso que fez o copiloto olhar para sua tela novamente, como se para confirmar se tinha ouvido direito. Olhei para os números e fiz um cálculo rápido em minha mente. Se tudo corresse como eles haviam planejado, vários aviões conseguiriam pousar em um período de tempo incrivelmente curto, com quase nenhuma interrupção ou confusão. Não foi sorte. E não foi algo que aconteceu porque uma única pessoa tomou uma decisão brilhante. Tinha que ser o resultado de treinamento, preparação e um entendimento compartilhado de dever por todo um sistema. Quanto mais nos aproximávamos da Espanha, mais eu sentia que me aproximava de algo dentro de mim mesma. Pensei na imagem da Espanha que eu carregava em minha mente. A imagem de simpatia, de um estilo de vida descontraído, de pessoas relaxadas. 5-6. De uma saudação calorosa, de um sorriso que fazia um estranho se sentir bem-vindo. Essas imagens não estavam erradas, mas nunca estiveram completas. Porque eu nunca havia adicionado que, sob aquela gentileza, poderia haver uma disciplina de alto nível. Sob aquela cortesia, poderia haver uma estrutura sólida. E sob aquela atitude despretensiosa, poderia haver uma prontidão que não precisava se anunciar em voz alta para ser reconhecida. Voltei à cabine mais uma vez para verificar a prontidão antes da descida. Muitos passageiros já haviam sentido a mudança de direção e a alteração na altitude. Alguns se entreolhavam em silêncio. Outros seguravam os braços da cadeira com mais força. Mas não havia sinais de pânico, como eu temia. Caminhei por cada fila com passos um pouco mais firmes, explicando os procedimentos necessários, verificando os cintos de segurança e fazendo contato visual com alguns passageiros, o suficiente para que soubessem que estávamos nos aproximando de nosso novo destino com um plano. Notei que desta vez minha voz não precisou de tanto esforço, porque no fundo eu acreditava mais naquele destino.
mesmo sem nunca ter pisado nele. Não demorou muito para que as luzes lá fora começassem a aparecer, um ponto de cada vez, através da janela na escuridão. Não era a luz romântica de uma cidade vista de cima que muitos viajantes amam. Era uma luz com um significado prático. Luz que indicava a direção. Luz que guiava os aviões de volta ao solo. Luz que era disposta para que a incerteza tivesse um caminho. Eu a observei por mais tempo que o normal e, de repente, senti que era bonita de uma maneira diferente. Bonita porque não estava ali para ser admirada à distância, mas para receber seres humanos em risco de volta à segurança. As instruções finais para a aproximação da pista vieram de forma contínua. O capitão respondia com firmeza. O copiloto verificava os parâmetros repetidamente. Quanto a mim, apertei meu cinto com mais força e olhei pela pequena janela lateral mais uma vez. Em minha cabeça, havia a imagem dos passageiros sentados atrás de mim, a imagem dos comissários mais jovens tentando fazer seu trabalho da melhor forma possível e a voz do rádio de Madrid, que permanecia inalterada. Não sei por que, naquele momento, a palavra compaixão me veio à mente. Afinal, este era o mundo dos instrumentos, números, combustível e tempo. Mas talvez compaixão não signifique fraqueza ou sentimentalismo, como muitos entendem. Talvez signifique a capacidade de ver a vida de outra pessoa com seriedade suficiente para estar preparado para recebê-la, mesmo antes que ela peça. Então as rodas tocaram o chão. A leve vibração percorreu meu corpo rapidamente, mas o que tremeu ainda mais não foi o avião. Foi algo dentro de mim que se quebrou silenciosamente. Não porque o medo atingiu seu pico, mas porque minhas crenças anteriores desmoronaram diante da realidade. Pousamos com mais suavidade do que eu esperava. Sem solavancos fortes, sem alarmes caóticos, sem a imagem de um sistema lutando para manter o controle. O que havia era continuidade, como se tudo tivesse sido preparado antes mesmo de tocarmos o chão. O avião diminuiu a velocidade na pista. Olhei pela janela e vi os veículos de emergência e a equipe de solo em suas posições. Prontos, mas ninguém corria em pânico. Não havia pressa desordenada. Havia apenas uma prontidão que estava ali, firme, como se nos dissesse: sim, sabemos pelo que vocês passaram. E sim, estávamos preparados. Naquele instante, entendi que este pouso não era apenas sobre trazer um avião de volta ao solo. Era sobre trazer meu coração de volta à realidade. A realidade de que um país não precisa gritar sobre sua força o tempo todo. Alguns países simplesmente abrem suas pistas, seus sistemas e seus corações quando outros estão virando as costas. E isso foi o suficiente para mudar alguém para sempre. Depois que o avião saiu lentamente da pista para a área de estacionamento designada, continuei a olhar pela janela como alguém cujo cérebro não conseguia acompanhar a realidade. Eu havia imaginado um aeroporto em uma situação como esta de forma diferente. Pensei que estaria cheio de pressa, veículos de emergência se cruzando, gritos de ordens competindo com o som dos motores. As pessoas andando rápido demais, os rostos de todos tão tensos que mal haveria espaço para respirar. Mas o que estava diante de mim era completamente diferente. A área de estacionamento estava claramente iluminada pelas luzes noturnas. Cada grupo de pessoal de terra estava em sua posição designada. Os veículos necessários estavam onde deveriam estar. Não havia movimentos desnecessários, nem ruídos mais altos do que o exigido pela função. Tudo parecia tão calmo que, se eu não soubesse que tínhamos acabado de passar por uma noite que beirou o desastre, poderia pensar que esta era a recepção de um voo regular. Mas quanto mais eu olhava, mais eu via que aquela calma não vinha da lentidão. Pelo contrário, eles estavam trabalhando muito rápido, só que sem movimentos desperdiçados. Vi uma equipe médica esperando de um lado, uma equipe de apoio de solo do outro. Um veículo para passageiros com necessidades especiais estava preparado. E o que mais me impressionou foi que ninguém mostrava qualquer sinal de que éramos um problema que acabara de cair do céu. Nenhum olhar de aborrecimento, nenhuma agitação que fizesse alguém que acabara de passar por um evento traumático se sentir culpado por precisar de cuidados. Todos tinham a mesma expressão: educada, calma e pronta para assumir. Quando a porta do avião se abriu, o ar noturno de Madrid tocou meu rosto. Era um ar mais temperado do que o de muitas cidades do norte da Europa a que eu estava acostumada, mas tinha uma suavidade estranha, como se o mundo exterior estivesse nos dizendo que a maior tensão havia passado. O primeiro oficial de terra que subiu a bordo não veio com uma atitude formal e rígida. Ele inclinou a cabeça levemente, um gesto que mais tarde entendi ser uma cortesia profundamente enraizada na cultura daqui.
Ele se apresentou em um inglês claro, pediu o número de passageiros que precisavam de cuidados especiais e ouviu com total atenção. Relatei o que tínhamos: idosos, crianças pequenas, um passageiro que precisava de cadeira de rodas, pessoas que poderiam estar sofrendo de estresse acumulado. Ele não pareceu surpreso. Não pediu para repetir como alguém que não conseguia processar o quadro geral. Ele simplesmente assentiu com compreensão e me respondeu com uma frase curta que me fez parar por um momento. Tudo já está preparado. Não tenho certeza do que naquela frase me tocou mais, sua simplicidade ou o significado por trás dela. Porque preparado não significava apenas que havia pessoas esperando. Significava que eles haviam pensado em nós com antecedência. Pensaram nos idosos, nas crianças, naqueles que talvez não pudessem andar. Pensaram no estado de confusão após uma crise. Tudo isso aconteceu antes mesmo de tocarmos o chão. E foi isso que me fez ver um outro nível de profissionalismo. Um profissionalismo que não é apenas sobre responder rapidamente, mas sobre antecipar as necessidades humanas com precisão suficiente para minimizar o sofrimento. Os passageiros começaram a desembarcar, fila por fila, de forma ordenada. Fiquei ao lado da porta para supervisionar o fluxo de pessoas como sempre fiz, mas meu sentimento por dentro havia mudado. Naquela noite, eu não era mais a única pessoa que tinha que sustentar a calma para todos. O sistema lá fora estava assumindo parte do peso, silenciosamente. E estava fazendo isso de forma incrível. O homem idoso, que eu temia que tivesse que esperar muito tempo, foi prontamente assistido por um funcionário com gentileza. As crianças pequenas, exaustas, receberam pequenos brinquedos para se distrair. O passageiro em cadeira de rodas foi recebido sem qualquer confusão. Ninguém foi feito para se sentir como um fardo. Ninguém foi apressado com uma voz dura. Ninguém foi deixado para trás, confuso em meio a procedimentos que não entendia. Lembro-me vividamente de uma mulher que segurou a mão do filho com força durante toda a parte final do voo. Seu rosto estava pálido de preocupação. Embora ela tentasse esconder, para não assustar o filho. Ao chegar à porta, uma funcionária espanhola se agachou um pouco, para ficar na altura dos olhos da criança. Sorriu gentilmente e disse lentamente: "Vocês estão seguros agora." Com apenas essa frase curta, o menino, que antes estava anormalmente quieto, começou a soltar a mão da mãe, pouco a pouco. Observei aquela cena por um segundo e senti algo quente crescer no meu peito. Porque eu acabara de ver com meus próprios olhos como a palavra certa, no momento certo, dita por alguém com uma calma genuína, pode ajudar a sustentar alguém que está se quebrando por dentro. O que me impressionou ainda mais foi que tudo aconteceu sem que ninguém tentasse parecer um herói. Nenhuma atitude de ostentação, nenhum olhar que parecesse pedir um agradecimento antecipado. Eu já tinha visto ajuda eficiente de muitas formas, mas a ajuda mais bonita é aquela que é dada sem fazer com que o ajudado se sinta diminuído. E era isso que estava acontecendo bem na minha frente naquela noite. Nossos passageiros foram retirados do avião com sua dignidade intacta. Eles não foram movidos como se uma agência estivesse gerenciando uma grande quantidade de carga, mas foram tratados como se cada um ainda fosse o centro de seu próprio mundo, mesmo dentro de um sistema que precisava mover muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando desci do avião, seguindo um grupo de passageiros para o terminal, parei por um momento sem querer. As luzes dentro do prédio eram perfeitas, nem muito fortes nem frias. Os anúncios no aeroporto continuavam normalmente, mas nada parecia distante. Os funcionários posicionados em seus postos não correram para nos encarar como se estivessem avaliando um problema. Eles simplesmente indicavam sua presença claramente, prontos para ajudar se necessário. Olhei mais fundo no terminal e vi a continuidade daquele sistema, como se não fosse apenas uma reação a um incidente específico, mas algo que havia sido pensado e incorporado em sua maneira de trabalhar há muito tempo. Naquele breve momento, percebi com força que o que estava desmoronando dentro de mim não era apenas meu antigo preconceito sobre a Espanha. Era a ideia de que um bom sistema precisa demonstrar força através da dureza. Eu acreditava que a decisão tinha que vir com frieza, que a velocidade tinha que vir com ordens autoritárias e que o controle da situação tinha que ser conquistado com uma atmosfera de pressão. Mas o que Madrid estava me ensinando naquela noite era que a firmeza pode falar com uma voz suave. A eficiência pode andar com passos que não batem no chão. E a força de um país pode se manifestar na maneira como ele faz um estranho se sentir protegido, sem nunca fazê-lo se sentir um fardo, nem por um segundo. Virei-me e olhei para o nosso avião mais uma vez da ponta do finger.
Ele estava parado sob as luzes do aeroporto, silencioso, como se toda a história das últimas horas estivesse guardada dentro de sua estrutura de metal. Mas eu sabia que o que aconteceu naquela noite não terminaria com o pouso. Continuaria a fluir dentro de mim, lentamente, mudando minha maneira de ver o mundo, de julgar um país e os padrões que eu costumava usar para medir a palavra prontidão. Porque agora eu começava a entender. Um país pode ser grande, não porque mostra ao mundo o quão forte é, mas porque na noite em que alguém está caindo, ele sabe exatamente como colocar as mãos para amparar, da maneira mais precisa e silenciosa possível. Eu pensei que, uma vez que os pés da maioria dos passageiros tocassem o chão do aeroporto, a noite finalmente se acalmaria. Mas, na verdade, algumas crises não terminam com o pouso. Elas apenas mudam de forma, do risco no ar para o tremor que permanece no corpo e no coração das pessoas. E eu vi isso mais claramente do que nunca, pouco depois de tudo parecer estar voltando à calma. Um passageiro de meia idade, sentado mais ou menos no meio do avião, que esteve estranhamente quieto durante todo o voo. De repente desabou em seu assento enquanto o último grupo se preparava para desembarcar. Seu rosto ficou pálido rapidamente, sua respiração curta e ofegante. Sua esposa pediu ajuda com uma voz que tentava não ser muito alta. Mas o medo em seus olhos me disse imediatamente que não era um simples cansaço. Corri e me ajoelhei ao lado dele, desobstruindo suas vias aéreas, tentando falar com a voz mais firme que consegui. Pedi a ele que respirasse devagar, olhasse para mim e repeti que ele estava seguro. Mas eu sabia por experiência que, às vezes, o corpo de uma pessoa só cede quando o cérebro percebe que o perigo real passou. O medo contido por horas pode explodir logo após a chegada da segurança. O que foi diferente de muitas outras vezes no passado foi que desta vez eu mal tive tempo de pedir ajuda. A equipe médica espanhola já estava ao lado do paciente. Eles não se apressaram de uma forma que tornasse a situação mais assustadora. Eles se moveram com uma rapidez precisa, como pessoas que sabem que cada segundo conta, mas também sabem que o barulho excessivo só abalaria ainda mais o paciente e as pessoas ao redor. Uma pessoa verificou o pulso, outra avaliou a respiração, e outra me perguntou em inglês claro sobre quando os sintomas começaram e informações básicas de saúde. Nenhuma pergunta desnecessária, nenhuma expressão de pânico e nenhum momento de vazio que fizesse as pessoas ao redor começarem a imaginar o pior. Tudo avançou passo a passo, como se aquelas pessoas estivessem acostumadas a segurar o medo dos outros em suas mãos sem deixá-lo se espalhar. Eu forneci as informações que tinha. Eles assentiram e as transmitiram entre si com palavras curtas e um ritmo constante. Em seguida, o paciente foi colocado em uma maca com suavidade. Não foi um levantamento apressado que faria a pessoa se sentir como se estivesse se tornando um grande problema, mas uma transferência que preservou sua dignidade até o fim. Lembro-me de que sua esposa ainda segurava o braço dele com força. A expressão dela não era apenas de medo, mas como se estivesse prestes a pedir desculpas ao mundo inteiro por seu marido ter desmaiado naquele momento. Então, uma enfermeira espanhola se virou para ela, tocou levemente em seu braço e disse apenas: "Não se preocupe, vamos cuidar dele." A frase era muito simples e curta, mas algo no tom de voz fez com que a mulher finalmente soltasse o ar que estava preso em seu peito. Decidi acompanhar o paciente como chefe de cabine. Era tanto um dever quanto algo mais profundo. Senti que a noite ainda não havia acabado para mim. Eu precisava ver até o fim como o sistema que nos abriu as portas para pousar cuidaria de um ser humano. Fomos levados para fora do avião por uma rota já preparada. O caminho estava incrivelmente livre. Sem atrasos, sem desvios, sem pausas onde uma pessoa doente teria que esperar enquanto os procedimentos do sistema vinham primeiro. A ambulância estava esperando com o motor ligado, a porta aberta, como se soubesse que estávamos chegando. E mais uma vez vi a mesma característica deste lugar claramente. Tudo estava pronto, mas nunca fazia ninguém se sentir pressionado pela palavra emergência. No caminho para o hospital, o som dentro da ambulância não estava cheio de ordens ríspidas como eu já havia encontrado em alguns países. A enfermeira falava com o paciente em um tom suave, claro e firme, enquanto fazia seu trabalho rapidamente. Ela verificava os sinais vitais, anotava informações, coordenava com o destino e observava os sintomas, sem deixar que o silêncio no veículo se tornasse assustador. Eu estava sentada ali com meu uniforme, o mesmo uniforme que durante toda a noite me obrigou a ser um símbolo de estabilidade. Mas naquela ambulância, pela primeira vez, senti que não precisava mais ser forte o tempo todo. Porque outras pessoas haviam assumido essa estabilidade silenciosamente.
Ao chegar ao hospital, preparei-me quase automaticamente para iniciar o longo processo com o qual estava familiarizada. Preencher papelada, explicar a nacionalidade do passageiro, contatar a seguradora, responder a uma série de perguntas antes que o tratamento real começasse. Mas o que aconteceu na minha frente não foi nada disso. A porta da emergência se abriu para nós sem demora. O paciente foi levado para dentro imediatamente. Um médico assumiu de forma natural, como se todas as informações já tivessem sido transmitidas completamente. Ninguém perguntou primeiro sobre documentos. Ninguém olhou para a nacionalidade ou para o seguro antes de verificar os sintomas. Ninguém me fez ficar explicando repetidamente até que a urgência humana fosse enterrada sob uma pilha de papéis. Sentei-me na área de espera depois que o paciente foi levado para dentro. O hospital era mais silencioso do que eu esperava. As luzes eram suaves, não agressivas. Havia um leve cheiro de limpeza e uma organização que não fazia as pessoas se sentirem distantes. Notei as placas em vários idiomas, projetadas para que estrangeiros pudessem lê-las sem confusão. Essas pequenas coisas refletiam algo que eu começava a entender cada vez mais. Este país não apenas ajudava quando havia um problema. Parecia que ele já havia pensado na vulnerabilidade humana com antecedência, em vários níveis, sistêmico, linguístico e emocional. Não muito tempo depois, uma médica veio falar comigo. Ela explicou com clareza e gentileza que os sintomas do paciente provavelmente eram resultado de pânico acumulado e estresse severo após uma situação de pressão prolongada. O corpo reagiu como se estivesse fugindo de um perigo, mesmo que o perigo já tivesse passado. Ela disse que o quadro dele estava estável, que seria observado durante a noite e pediu que eu ficasse tranquila. A última frase era muito comum, mas não sei porquê. Senti como se alguém estivesse oferecendo um apoio para um coração que esteve de pé por tempo demais. Depois disso, um funcionário levou a mim e a alguns outros membros da tripulação para um alojamento temporário para equipes que passaram por uma emergência. Pensei que seria apenas um quarto silencioso e simples, mas o que recebemos foi muito mais profundo. O lugar não era luxuoso nem grandioso. Não havia nada que tentasse impressionar com extravagância. Havia apenas um conforto pensado para permitir que o corpo e a mente parassem de tremer. Luzes em tons quentes, lençóis de algodão macio, roupas largas e confortáveis, um leve aroma de ervas no ar, uma xícara de bebida quente que não era excessivamente doce, mas ajudava a acalmar a respiração, e uma refeição simples que fazia o corpo sentir como se estivesse sendo silenciosamente dito: agora, você não precisa mais lutar. Tirei meus sapatos, e naquele momento senti como se estivesse tirando algo mais. Tirei a tensão, o dever que sustentou meus ombros a noite toda, a necessidade de sorrir de forma controlada, a crença de que eu tinha que permanecer forte para que ninguém desmoronasse. Sentei-me no sofá preparado, aceitei a xícara quente das mãos de um funcionário e ouvi palavras curtas ditas em um tom gentil. Você teve uma noite muito cansativa. Descanse agora. Ninguém fez perguntas. Ninguém me apressou para dar detalhes. Ninguém me colocou na moldura de um relatório ou de um procedimento. Naquele momento, o que eles me deram primeiro foi o direito de ser uma pessoa comum que acabara de passar por uma noite terrivelmente difícil. E foi ali que minhas lágrimas finalmente vieram da forma mais silenciosa. Elas não caíram apenas por medo nem apenas por alívio, mas porque eu acabara de perceber que durante toda a noite eu só pensei no sistema que nos ajudou a pousar, na precisão do aeroporto, na coordenação impecável. No entanto, a verdadeira grandeza deste país talvez não parasse por aí. O que era ainda mais profundo era que, depois de salvar nossas vidas, eles ainda sabiam como amparar nossos corações trêmulos. Naquela noite, a Espanha não apenas ofereceu uma pista para o nosso avião, ela ofereceu um refúgio para a vulnerabilidade humana de todos a bordo. E comecei a entender claramente, pela primeira vez, que a verdadeira força de um país pode não estar em sua capacidade de controlar uma situação, mas em saber como acolher as pessoas depois que a situação passou, sem nunca fazê-las se sentirem fracas. Quando voltei para Dubai, alguns dias depois, tudo por fora parecia ter voltado ao ritmo normal. A programação de voos continuava. A sala de reuniões ainda era fria como sempre. Os documentos ainda precisavam ser preenchidos de acordo com os procedimentos, mas algo dentro de mim nunca mais voltou a ser o mesmo. Abri o relatório do incidente de emergência na tela do meu computador. Olhei para os campos destinados aos detalhes técnicos por um longo momento. E de repente senti que apenas números não poderiam contar toda a verdade daquela noite. O que a Espanha nos deu não foi apenas um lugar para pousar.
Não foi apenas uma coordenação precisa. Não foram apenas as equipes médicas ou o alojamento bem preparado. Foi uma lição que me fez sentir uma vergonha silenciosa pelo meu preconceito anterior. Eu costumava usar reputação, imagem e o que era familiar no mundo como régua para medir o valor de um país. Mas naquela noite, a Espanha me ensinou que o verdadeiro valor de uma nação não se revela nos dias em que tudo corre bem. Ele se revela na noite em que alguém está caindo, e apenas alguns lugares ainda estão dispostos a abrir a porta sem perguntar primeiro o quão complicado será. Desde então, quando penso em Madrid, não vejo mais apenas uma cidade grande com belas luzes ou os sorrisos calorosos de seu povo. Eu vejo uma nação que transforma a gentileza em força, a cortesia em credibilidade e a ajuda na mais verdadeira dignidade humana. Aquela noite não apenas salvou nossas vidas. Ela mudou a maneira como eu vejo o mundo para sempre. E me ensinou que às vezes o país mais forte não é o que fala mais alto, mas aquele que está mais preparado quando todos os outros já se calaram.